Pais amados, espero que você esteja bem, cheio da presença de Deus, apesar desse momento difícil que nós estamos passando. Bom, a gente deveria hoje continuar o Sermão do Monte, mas eu vou interrompê-lo um pouquinho. Hoje eu gostaria de conversar contigo um outro assunto dentro daquilo que estamos vivendo. Para isso, nós vamos começar em Provérbios capítulo 27, verso 1, que diz: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Esse texto de Provérbios é extremamente apropriado para os nossos dias, desse momento de pandemia. Nós temos a oportunidade hoje de aprender, temos a oportunidade de entender muitas coisas sobre Deus, mas principalmente sobre nós mesmos. Vamos parar para pensar. Você provavelmente começou o ano buscando algo em Deus, assim, já com alguns planejamentos. Talvez você pensou em alguma viagem que queria fazer. Se você joga futebol, é de algum time, procurou o que ia fazer com o seu time, ser campeão de alguma coisa. Se você é torcedor de algum time, imaginava seu time vencendo. Eu, por exemplo, estava vendo o meu time vencendo, porque o Flamengo vem vencendo sistematicamente. Você, de repente, imaginou compromissos, agenda, coisa do trabalho, metas pessoais, metas profissionais, cursos que precisava fazer, várias coisas, talvez congressos, várias coisas estavam preparadas na sua agenda do ano, nós traçamos metas, desejos e tudo. Aí vem um vírus, algo que a gente não consegue ver a olho nu, algo que nós não conseguimos tocar, algo que a gente não consegue saber onde está, como está, e ele simplesmente mudou toda a nossa agenda. Aliás, ele mudou a agenda mundial. O Covid-19 nos faz perceber algumas coisas. A primeira delas é que ele mostrou que o dinheiro não traz solução. Muita gente que é rica e muitos países ricos confiam no dinheiro, confiam no seu poder, confiam naquilo que podem fazer, confiam na sua conta bancária. E mesmo que digam que não, que alguns são até crentes e tal, mas no final confiam no seu dinheiro e acham que tudo vai estar muito bem. Durante essa Covid-19 nós temos percebido que as pessoas mais ricas foram as primeiras a ser atingidas. E não apenas as pessoas mais ricas, mas os países mais ricos foram os primeiros a serem atingidos. São os primeiros a estarem sofrendo. Alguns desses países, tendo a sua medicina muito mais avançada, não conseguiram suportar, tiveram que inclusive escolher quem vive e quem morre. Independente do dinheiro, independente dos remédios, mostrou-se que o dinheiro, que a economia, que o poder aquisitivo não é nada. A China é a segunda maior economia do mundo. Os países europeus são as principais economias do mundo. Os Estados Unidos, que estão sendo assolados, mais de 25 mil mortos, são a principal economia do mundo. O dinheiro não é a resposta. A segunda coisa que nós entendemos e aprendemos é que a ciência também não é a solução assim. Se Deus não abrir a ciência a condições de descobrir algo, não adianta. Independente de todo o avanço tecnológico, independente de todo o crescimento, independente de tudo, a ciência não conseguiu nem prever e nem ter uma resposta rápida. Ela precisa de tempo, precisa de um monte de coisa, ela não consegue simplesmente trazer a solução. Ela não tem a solução para todos os problemas, como muita gente achou. Mas ela vai encontrar porque Deus permite que a gente cresça. A terceira coisa que nós percebemos é que a política não é a solução. O que a gente vê hoje são duas coisas muito claras em relação à política. A primeira delas é que sempre alguém quer se dar bem na história. Nós vemos brigas políticas. Vemos pessoas que estão brigando pelo poder e aproveitando-se da pandemia e de um monte de gente morrendo. Como se não importasse as pessoas morrendo. Vai morrer de qualquer jeito. Em segundo plano, nós vemos que mesmo quando os países tentam se ajudar, porque os países se uniram, nós temos a OMS, temos um monte de coisa, ou seja, mesmo na união, não conseguiu impedir que o vírus atingisse o mundo. Não conseguiu encontrar uma solução rápida.
Milhares de pessoas estão morrendo sem parar. Hoje eu estou falando com você e amanhã simplesmente pode ter terminado. Mas uma coisa que nós aprendemos é que o ser humano também não tem a resposta. Nós somos orgulhosos, nós achamos que podemos fazer de tudo, e que fazemos tudo sozinhos, e que tudo a gente dá jeito, tudo nós desenvolvemos. A Covid-19 expôs a nossa vulnerabilidade. A Covid-19 expôs que nós não temos esse controle todo, que nós não somos capazes de resolver tudo do dia para a noite, não somos capazes de impedir as coisas do dia para a noite. Ela mostrou que nós não somos capazes de prever, por mais que temos estatísticas, controles, satélites e tantas coisas, nós não conseguimos prever todas as coisas, não conseguimos nem prever e nem impedir, ou seja, nem conter, porque não se conseguiu conter o vírus. Ele atingiu o mundo como um todo, ele se espalhou como um todo. Algumas pessoas que disseram ou dizem que têm visão de futuro, que conseguem prever o futuro, não previram nada. Não houve ninguém que dissesse: esse de 2020 vai aparecer um vírus assim, vai começar na China e ele vai atingir o mundo todo. Ninguém, não houve nenhum tipo de previsão, não houve nada disso. Isso tudo nos leva a uma outra coisa que a Bíblia nos ensina, lá em Tiago, capítulo 4, dos versos 13 a 17. O apóstolo Tiago, ele diz assim para nós: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna, portanto, pensem isso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O texto de Tiago expõe para nós algumas verdades importantes, eu não vou dizer todas, mas eu gostaria que a gente pensasse em algumas delas. A primeira é que nós não dominamos o tempo, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós começamos com planos, e a gente sempre tem muitos planos, nós achamos na nossa arrogância que nós podemos fazer tudo, mas nós não temos o dia de amanhã. Para vocês terem uma ideia, nem mesmo algumas pessoas que se autodenominam profetas de Deus não viram o amanhã. Não puderam prever o que estava acontecendo. Nós temos que reconhecer que nós não temos domínio. Pense bem. Quando você nasceu, você não escolheu o dia, a hora, o local, o país, a família. Você não escolheu nada. Você não escolheu sua cor, não escolheu a cor dos seus olhos. Nada, você nem sabia que ia nascer. Quando você vai morrer, você também não sabe. Você não sabe o local, a forma, o dia, nada. Você não sabe o que vai acontecer. Nós não temos o controle de nada disso. Precisamos aprender com exemplos como o de José. José, quando esteve diante de Faraó, e Faraó pediu para que ele interpretasse o sonho, José foi humilde em dizer: eu não interpreto não, Deus é que, se quiser, me dará a interpretação. José sabia que quem domina o amanhã, e era humilde para admitir que quem domina o amanhã, quem tem todas as respostas, é o soberano e supremo Deus. Nós precisamos aprender a mesma coisa, que é o que Tiago nos diz. Vocês não têm o dia de amanhã, como é que vocês acham que vão fazer tudo? Eu não estou dizendo que você não tem que fazer a sua agenda. Estou dizendo que tem que colocá-la diante de Deus e entender que não poderá cumpri-la se não for da vontade de Deus. Você pode até fazer planos, mas o único que pode dizer se eles vão ser cumpridos é o próprio Deus. E nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Precisamos perder essa falsa sensação de segurança, de que vamos acordar amanhã. Temos medo da incerteza porque temos a mania de controle. Não conseguimos aprender que Deus é que controla as coisas, que precisamos deixar o controle totalmente na mão de Deus, e na mão de Deus é o melhor lugar para o controle da nossa vida estar. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós não dominamos as nossas decisões e habilidades. Você pode ser o melhor na sua área, querido. Você pode ser o bam, bam, bam daquilo que você faz, não importa qual é a sua função.
E você pode dizer, as pessoas têm que me procurar porque eu sei tomar as melhores decisões, porque eu conheço, eu tenho as melhores habilidades. Você pode se achar o máximo. As pessoas podem te elogiar e você ser o máximo. Mas esse período de pandemia mostrou que nós não temos nenhum domínio, mesmo com as nossas habilidades não conseguimos resolver esses problemas. Porque nós não temos todas as respostas, porque nós não temos controle sobre todas as coisas. Em 2 Reis, capítulo 3, nós vemos a história de 3 reis, entre eles o rei Josafá. Eles se juntaram, eles iam para a guerra. E eles tomaram um caminho no deserto e chegaram a um determinado ponto em que começou a morrer pessoas porque não tinha mais água. Imaginem, 3 exércitos se juntaram, então eles tinham um armamento bélico, eles tinham condição de vencer a batalha, eles tinham muitos soldados, eles tinham muitos camelos, eles tinham tudo preparado. Mas eles não sabiam fazer chuva. Como nós não sabemos fazer chuva. A chuva depende de Deus. Eles não tinham como encontrar água, porque no lugar onde estava não tinha água. Se eles continuassem caminhando, se eles tentassem voltar, eles iam morrer. Se eles continuassem caminhando, eles iam morrer. Se eles ficassem parados, eles iam morrer. Eles não sabiam o que fazer. O que esses reis fizeram? Josafá virou e falou assim, não tem um profeta de Deus aqui por perto? Eles foram buscar a Deus, e naquela época, principalmente, eles dependeriam de um profeta de Deus para levá-los a Deus. E eles foram buscar o profeta, e o profeta conversou com Deus, e o profeta trouxe a mensagem de Deus, e assim eles tiveram água, tiveram o que precisavam para fazer as coisas. Tudo porque confiaram em Deus, porque compreenderam diante daquela situação, de que mesmo com um grande exército, mesmo com as melhores habilidades, mesmo com tudo isso, não somos capazes de resolver as coisas. No caso deles, não eram capazes de fazer chuva. No nosso caso, a gente não é capaz de resolver o problema do vírus. Não somos capazes nem mesmo de saber se amanhã vamos estar vivos. Qual é a solução disso tudo? Tiago mostra que nós precisamos perder a arrogância. Precisamos reconhecer que dependemos de Deus. Precisamos reconhecer que Deus é que domina todas essas coisas. Precisamos reconhecer que Ele existe, que Ele é que faz tudo isso girar, e buscar a sua presença, entregarmos totalmente nas mãos dele. Por isso Tiago diz, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, eu vou chegar a tal e tal lugar. Precisamos buscar o temor do Senhor. A fé realmente em Deus que temos perdido. O mundo perdeu a fé no geral. Nós vemos pessoas no carnaval, vemos pessoas tentando ir contra a fé e fazendo aquele monte de coisas. A Europa, por exemplo, que está sofrendo com a Covid-19, é um país que também largou Deus de lado. O mundo deixou Deus de lado. Mesmo pessoas que vão à igreja, muitas delas, na verdade, deixaram Deus de lado, não temem de verdade a Deus, não seguem sua palavra, apenas vão à igreja para satisfazer um ritual e uma pseudo-fé. Nós precisamos entender que ele é real. Precisamos entender e deixar realmente as coisas nas mãos dele. E precisamos realmente seguir o que diz a palavra. Queridos, nós precisamos sair desse momento de pandemia, desse momento de dificuldade, como seres humanos melhor. Seres humanos que confiam em Deus. Seres humanos que seguem as regras de Deus, as leis de Deus. Que procuram viver conforme Deus deseja, que buscam sua presença. Precisamos sair desse momento de pandemia como uma igreja melhor. Uma igreja que entende que é a igreja que não depende de templo, que se reúne no templo, que se reúne para louvar, que se reúne para aprender, mas que é a igreja a todo tempo, que é a igreja em casa, que é a igreja na rua, que é a igreja fazendo todas as coisas, que é a igreja buscando realmente o Senhor e não fingindo ser igreja, só porque se reúne num templo e tem uma logomarca. Nós precisamos sair desse momento de pandemia com nossos casamentos melhores. Parar de tentar satisfazer nossas vontades, mas cuidar de verdade do marido, cuidar de verdade da esposa, se abrir para o outro, naquilo que atrapalha, naquilo que incomoda, tentar corrigir os erros, tentar aumentar o amor, o companheirismo, a forma, buscar viver o casamento como Deus deseja que vive, e não como nós achamos que ele deveria ser. Parar de nos atacar, parar de muitas vezes deixar de mostrar o amor. Pessoas que vivem em casa fingindo ser marido e mulher para a sociedade ver. Não tem mais momento íntimo, não tem mais amizade, tem ataques, tem ironias, tem um monte de coisinhas.
mas não se reconhecem mais, não caminham mais com Deus, não oram juntos, não buscam a presença de Deus, não cuidam um do outro como deveriam, mas sabem espizinhar, sabem fazer ironia. Quem somos nós para isso? Nós precisamos sair dessa pandemia também como pais melhores e cuidar melhor dos nossos filhos. Vou dar um exemplo de ensino errado que a gente tem nos nossos filhos. Primeiro, nós deixamos de ensinar princípios da palavra de Deus como deveríamos. Quantos pais já não vêm mais na igreja, na escola bíblica dominical? Roubam dos seus filhos em casa porque não ensinam a Bíblia em casa. E roubam dos seus filhos de levá-los à igreja para que eles possam, pelo menos na escola bíblica, aprender alguma coisa sobre Deus. Deixam de cuidar dos seus filhos. Muitos desses pais, os pais cuidaram. Uma outra forma é que nós não ensinamos os nossos filhos a temer a Deus. Quer ver uma coisa? Provavelmente você, quando vai perguntar sobre o que seu filho quer fazer no futuro, você diz assim: filho, o que você vai ser quando crescer? Ora, se seguimos o texto de Tiago, nós deveríamos perguntar: meu filho ou minha filha, você já sabe o que Deus ou o que Papai do Céu quer que você seja no futuro? Porque isso vai levar a criança a sempre perguntar o que Deus quer, a sempre buscar a Deus em oração, a sempre cumprir isso e deixar que Deus domine todas as coisas. Se nós buscarmos realmente a palavra de Deus, se procurarmos fazer o devocional diariamente, se procurarmos orar juntos, se procurar ter um momento também sozinho de oração, se buscarmos a face de Deus, vamos o encontrar. E aqueles que sobreviverem à pandemia poderão verdadeiramente ter uma vida diferente com Deus e ensinar os seus descendentes a ter uma vida diferente com Deus. Mas se você buscar o Senhor de todo o seu coração, se entregar sua vida totalmente a Ele, e talvez não sobreviver à pandemia, como eu também posso, também poderá passar por isso sem problemas, porque saberá que estará nas mãos dEle, e que passará a eternidade com Ele, feliz, e reencontrará sua família no futuro. Tiago termina dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nesse período de pandemia, muita gente parou de fazer as coisas, esqueceu que nós somos igreja. Porque não vai ao templo, esqueceu o que é igreja. Ou talvez nunca soube o que verdadeiramente é ser igreja. Ser igreja é seguir os passos de Jesus. Ser igreja é viver como Jesus. Ser igreja é agir e se reunir no corpo em comunhão. A comunhão na igreja, o culto, ele é uma celebração onde o corpo se reúne, aprende mais, divide mais. Mas ser igreja está fora do templo. Nós precisamos fazer o que é correto. Aí tem gente agora que passa o tempo reclamando: estão fechando igrejas, não estão deixando ter culto, estão perseguindo todo mundo. Aprenda uma coisa: perseguição, fechamento de igreja, morte de cristão, doenças, nunca, absolutamente em toda a história, nunca isso destruiu a igreja. Nunca isso enfraqueceu a igreja. Ao contrário, a cada perseguição, a cada momento de pandemia, de mortes e tudo mais, de pestes, a cada momento de qualquer coisa, de fecharem igrejas, de queimarem bíblias, de fazer tudo, em todos os registros da história, a igreja saiu mais forte. Aliás, a maioria dos avivamentos, assim como a reforma da igreja, veio depois de momentos de grande dificuldade, perseguição, mortes, doenças e tudo mais. Grandes avivamentos fizeram. Isso não destrói a igreja, porque a Bíblia garante que as portas do inferno jamais irão destruir a igreja do Senhor. Então, o que enfraquece a igreja? O que enfraquece a igreja é o pecado. Nós vivemos igreja apenas indo a templo, vivemos de forma muito fácil e muitas vezes vivemos em pecado. Muitas e muitas pessoas vão à igreja, mas fazem o que quiser da vida e não estão nem aí para as leis de Deus. Não estão nem aí para o que Deus realmente diz. Não sentem real prazer na lei do Senhor. Não sentem real prazer na presença de Deus. Cumprem o protocolo de ir à igreja. Alguns cumprem 2 protocolos. Vão à igreja e pagam uma mensalidade. Não dão dízimo. Pagam mensalidade, porque não sabem o que é dízimo. Não sabem verdadeiramente o que é agradecer a Deus incondicionalmente.
inclusive com os seus bens. Nós precisamos mudar a forma como enxergamos isso. Ser igreja é fazer o bem. O que você tem feito pelo outro? Quais são as ações que você tem feito? Muitos cristãos que estão assistindo esse vídeo agora, você que está assistindo agora, muitos de vocês nem orar pelas pessoas estão orando. Ou oram por protocolo. Muitos não fazem absolutamente nada. Quem disse que você tem que se recolher ao ponto de não fazer nada? Todos podemos fazer alguma coisa, a começar pela oração. Todos podemos fazer alguma coisa por alguém e mostrar o amor de Jesus a alguém. Meu pequeno grupo se juntou, por exemplo, para colocar cartazes na cidade. Se juntou para colocar detergente líquido na cidade com água para as pessoas poderem lavar a mão. Nós temos mandado mensagens, nós temos feito um monte de coisa que você, como cristão, tem feito. Você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar mensagem, você pode doar alimento, você pode se envolver em muitas coisas. E ao mesmo tempo, proteger a sua saúde e proteger a sua família. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus não quer ninguém parado. Não é apenas fazer errado que é pecado. Deixar de fazer o que é certo e deixar de fazer o bem também é pecado. Que em nome de Jesus você possa meditar sobre isso, meditar sobre o que a palavra diz. E que em nome de Jesus você tome um compromisso real de mudança de vida, de mudança de ser igreja e de honrar o nome do nosso Senhor Jesus. Fica com Deus, quero orar por você para a gente encerrar. Pai bendito, glorioso Senhor, nós não queremos mais ser a igreja que éramos antes. Em nome de Jesus, ensina-nos a ser a igreja que o Senhor sempre edificou e que o Senhor verdadeiramente formou. Ensina-nos a temer o Teu nome e não a temer outras coisas, nem vírus, nem pessoas, nem nada disso. Ensina-nos, ó Pai, a andar nos Teus caminhos e no Teu temor. Ensina-nos a aprender da Tua palavra, ensina-nos a compartilhar a Tua palavra, ensina-nos a compartilhar amor, ensina-nos, ó Pai, a sair do marasmo, a sair da procrastinação, ensina-nos a deixar de ser crentes de banco e a nos tornarmos igreja viva. Em nome de Jesus eu peço. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.